A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 4 de maio de 2024, nosso 125º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiADS, na nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Esdras, do 8 ao 10. Vamos acompanhar junto comigo? Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de família que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém, quando Estarxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias, Daniel, da família de Tamar, Atus, filho de Zacanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Parós, com 150 homens, e o seu grupo de família havia registrado das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paetema Moabe, com 200 homens. Zecanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Obed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elom, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Zafatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Zelumite, filho de Josefias, da família de Bani, com 170 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Agatã, da família de Azaquede, com 50 homens. Eliefete, Jeiel e Zamaías, da família de Adonicã, com 70 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zebudê, da família de Bicafai, com 70 homens. Esdras mandava buscar levitas. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre, para a cidade de Aã, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Zemaías, Eutanatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei 2 professores, Joeribe e Eutanã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar, chamado Casifia. E disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Zedebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. Então, ali perto do rio Aavá, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse da nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles os que abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender.
dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos, pedimos a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas. 2 chefes dos sacerdotes eu escolhi Zerebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os objetos do rei, e os seus conselheiros e funcionários, e o povo de Israel havia dado para serem usados no templo. Entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro pesando 8,5 kg, 2 objetos de bronze preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro trazidos a ele como oferta, feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali na sala do templo, o Senhor, vocês passarão a entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e os líderes do povo de Israel e em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém, à volta para Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus estava conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos por 3 dias. Então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos aos sacerdotes. Meremote, filho de Urias, com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesuã, e Noabias, filho de Binuí. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram para a Babilônia entregaram animais a serem completamente queimados para o sacrifício a Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos para a purificação do povo, dos pecados dos 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifício a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei, das autoridades do rei, aos governadores das províncias de Eufrates Oestes. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. A oração e a confissão de Esdras. Depois que tudo foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo e os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus e dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos abitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido primeiros a cometerem esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas vestes, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado cheio de desgosto até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça em tua presença. Estamos afundados em nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo de nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito por causa dos nossos pecados, nós
Os nossos reis e os nossos sacerdotes temos caído em mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiro. E até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, Tu fostes bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros nesse lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia, o rei da Pérsia, terem bondade para conosco, e eles deixaram de que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, o que achássemos seguranças aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações mais impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz, prosperidade e quisermos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-las aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco e nos destruiria completamente, e não deixaria que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixastes escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Capítulo 10. As esposas estrangeiras são expulsas. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo israelita, homens e mulheres e crianças, se reuniram em volta dele. E eles também choravam amargamente. Então Zacanias, filho de Jeziel, da família de Elom, disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isto faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois, ó Senhor. Quem deve fazer isso? Nós apoiaremos, portanto, anime-se, mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes e sacerdotes e os chefes dos levitas e de todo o resto do povo jurassem que fariam o que Zacanias tinha dito. E eles ajuntaram. Aí Esdras saiu de frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer e sem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, de 3 dias perderia as suas propriedades e também direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias,
No 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estavam caindo uma chuva forte, e por causa do templo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras levantou-se e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel, por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra, e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. Todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é uma coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas suas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado acompanhado dos líderes e juízes de sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi encontrado o plano a não ser Jonatas, filho de Azael, e Caseías, filho de Tiquivá, e Mesulã, Ezebetai e o levita os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou o nome deles. Esses começaram a investigação no dia 1º, no 10º mês. E nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que havia casado com mulheres estrangeiras. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos checar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.